Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo pro canal 123 Física 1. Bom, galera, esse é um vídeo aí sobre eletrônica, sobre ressonância. Peraí que caiu o microfone. E nós vamos fazer um efeito aqui que vocês vão notar que dá para vocês fazer simplesmente com duas bobinas. Pode ser um multímetro e um geradorzinho de frequência simples, tá? Dá para você fazer um detector que detecta moedinhas, metais e assim por diante. Por que o foco é sempre aqui, os últimos vídeos, no detector de metal? É só por causa que o efeito ele é bem visualizado em questão na presença de metais, então ele afeta a questão de ressonância e de transferência de energia de uma bobina a outra. Bom, gente, a câmera está em alto foco, então pode ser que ela desfoque e assim por diante. Bom, o que é o projeto aqui? O projeto não, o passatempo aqui. Eu tenho um gerador aqui, ou seja, primeiro, como eu tinha já uma bobina pronta, que eu fiz tempos atrás, eu tinha duas até, a bobina tem 1.150 mAh. Essa bobina, como eu tinha um capacitor de 3N3, se você põe em paralelo a bobina, ela fica ressonante a uma frequência em torno de 81, 82 kHz, certo? Ou seja, se você gerar 83 kHz aqui, ela vai ser ressonante isso daqui, ou seja, vai transferir a energia tranquilamente pela bobina. Bom, mas aí vem o fato. Se eu pegar o mesmo circuito e colocar do outro lado, mas sem o gerador, uma bobina igual, um capacitor igual, o que vai acontecer? Se eu pôr uma bobina em cima da outra, o que vai acontecer? Por estar ressonante as duas, esta anula o sinal desta, ou seja, a tensão cai a zero, ou seja, ela vai matar o sinal, como se estivesse dando um curto, mesmo estando até distante, tá? Por estar sintonizado na mesma frequência. Só que em vez disso, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos deixar a bobina meio colocado, isso daí é conhecido como bobina DD em detectores de metais assim. É uma bobina fica meio, que nem está ali, ó, meio colocado perto. Se eu pôr justamente em cima, uma anula a outra. Como ela está próxima, uma parte dela, ela transfere a energia para cá, entendeu? É claro que o efeito ressonante, ele muda um pouco, mas para isso eu ajusto aqui a frequência, tá? A frequência sai do ajuste aqui, coisa de 1 kHz, uma coisa desse tipo assim, para lá ou para cá. Mas aí qual que é o efeito? O efeito é o seguinte, como ela está, que nem está aqui, tipo uma parte da bobina junto com a outra, ela vai estar anulando um pedaço da ressonância. Eu ajusto a ressonância como se estivesse nessa posição aqui, ou seja, na presença da outra bobina. E a gente vai tirar aqui quase não dá para ver, mas tem o cabo do osciloscópio. Eu vou medir a tensão de saída daqui. Eu simbolizei como um ponteiro, mas realmente funciona, viu? Com o multímetro funciona tranquilamente. A potência gerada aqui está na ordem de 1 miliwatt, ou seja, ele está com 0 dB. Está com 1 miliwatt de saída em 80 kHz. 80 kHz, mas é porque eu já estava com essa bobina aqui, tá? Em outras bobinas e frequências também vai dar esse efeito, tá bom? Vamos fazer uma experiência. Eu vou apontar aqui o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que é o seguinte, não tem nenhum tipo de amplificador, não tem nada. Não tem amplificador para ver a saída dessa bobina, não tem nada, só tem a leitura do sinal, ou seja, quando ele pega, ele altera a ressonância, chega mais próxima ou mais afastada, ou seja, quando ele chega na ressonância, eu saio um pouquinho da ressonância na presença de metal,
certo? Porque ele vai alterar essa indutância aqui na hora que tiver chegar à proximidade dos metais, que é assim que funciona basicamente os detectores, viu, gente? A presença de metais altera a indutância, ou seja, altera. Alguns detectores são por pulso, né? Por diferença de tempo de pulso. Outros por diferencial de frequência, que são comparadores, né? Que nem detectores de fase, certo? Esse daqui ele vai funcionar como uma alteração da indutância, ele vai alterar a tensão. O ato de alterar a ressonância vai alterar a tensão. Então não vai dar para filmar eu chegar próximo à moeda aqui, porque eu vou filmar o osciloscópio ali. Vocês vão ver na tensão do osciloscópio. Infelizmente, se eu afastar bastante, mas talvez vocês não vejam. Aqui, ó, tem uma luz forte ali. Se eu focar, se eu ir no osciloscópio, vocês não vão ver a bobina. Fica difícil eu fazer aqui, viu, gente? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou pegar essa moedinha e vou chegar próximo aqui, tá? Eu vou chegar próximo. Olha a distância, ele está numa distância aqui de uns 10 centímetros a moeda. Agora eu vou aproximar a câmera lá no osciloscópio. Vocês vão ver que mesmo em 10 centímetros, olha aquele voltímetro ali. Deixa eu tirar daqui por causa da luz que está ali. Tá vendo o voltímetro? Está em 4,84 volts. Eu vou chegar a moedinha 10 centímetros aqui, ó. Olha o que acontece com a tensão, ó. Caiu. Olha lá, 10 milivolts. Olha, eu estou a 10 centímetros. Estou descendo. Descendo eu estou a 5 centímetros. Aqui eu estou mais ou menos, uns 4, 5 centímetros ainda. Quanto mais eu desço perto da bobina, mais abaixo, ó, a tensão, ó. Vou soltar a moeda. Tá vendo? Agora eu vou colocar ela de pé. Vou subir a moedinha. Tá vendo que a tensão sobe? Aí o efeito tá aí. Se eu pegar um outro objeto maior, por exemplo, vou pegar um alicate, colocar bem longe. Olha, eu estou a distância mais ou menos de uns 15 centímetros. Já começou a alterar. Gente, eu estou alterando na casa ali, ó, de 10 milivolts. Agora você imagina se eu amplificar isso aqui na casa de milivolt ou microvolt, o tanto que fica sensível. Ó, eu estou chegando o alicate mais próximo, eu estou uns 15 centímetros. Tá vendo que a tensão está descendo? Infelizmente, aqui eu estou a 5 centímetros. Vou subir. Infelizmente não tem como filmar os dois ao mesmo tempo, tá? Eu posso tentar filmar os dois ao mesmo tempo, mas talvez vocês não vejam. Não vai conseguir ver a voltagem. Vamos deixar aqui. Se vocês conseguirem ver a voltagem, beleza. Se não, infelizmente não tem o que fazer. Olha aqui. Estou bem longe aqui, na verdade, do alicate. Ó, já desceu 10 milivolts. Ó, descemos um pouquinho. Mesmo assim eu estou a uns 15 centímetros. Ó, estou descendo, descendo, descendo. Aqui eu estou em torno aqui de uns 7 centímetros. Olha o tanto que... Olha a gama de tensão extremamente larga que você, se caso você com um amplificador operacional, que ele consegue detectar essas diferenças de milivolt. É usado muito naquele pi polonês, aquele LF acho que é 357, se eu não me engano, que é um CI, aqui é operacional, né? Que é um CI que pode ser um CI comparador ou amplificador, tá? Lá ele está usado como amplificador, tá? Você pode também usar como comparador, tá? Você pode pôr uma tensão referencial e fazer essa diferencinha que seja, ali você está vendo em 10 milivolts a alteração. Olha lá, ó. Certo? Agora, por exemplo, o CI, por exemplo, o CA3140, ele consegue fazer diferencial assim de coisa de milivolt.
ou seja, de 2, se não me engano, acho que é de 3 milivolts. Um diferencial de 3 milivolts, ou seja, 3 milivolts já detecta que tem algo ali. Entendeu? Você não precisa ter essa proximidade toda, porque na verdade, mesmo eu estando essa distância, ele tem uma alteraçãozinha minúscula ali, que não está vendo porque o dígito só está em 3 dígitos ali no osciloscópio. Quer ver? Eu vou pegar a moedinha. Olha o tamanho da moedinha. Olha aqui. Eu estou a uns 15 centímetros. Mais ou menos uns 12, 13. Já alterou. Ó. Olha lá. Já caiu 10. Eu estou aqui a uns 15 centímetros. 10 milivolts, gente. Se você descer a escala de 10 milivolts, 10 microvolt, ou seja, dividir 10, 100, ou seja, essa moedinha ela vai ser alterada mesmo essa distância enorme. Você faz, por exemplo, isso aqui é o exemplo, eu estou dando como se fosse um detectorismo, o pessoal que gosta dessa área. Então é o seguinte, dá para você criar uma coisa muito, muito sensível com coisas bem básicas, entendeu? Você pode fazer com um multímetro, que tem uma escala maior, não de 3 dígitos, maior, né? Ou você pode querer detectar, por exemplo, não visualmente pela tensão, mas você pode por som, alguma coisa, ou você quer detectar o mínimo possível, pode ser tanto pelo o display de 4 dígitos, né, no multímetro, ou você pode amplificar com um amplificadorzinho, comparador de tensão, porque a frequência osciladora, que é essa daqui, gente, ó, ela tem uma vantagem, ó, ela está alterando porque está muito próximo da outra. Ela, na verdade, ela não altera a frequência, entendeu? Ela está alterando aqui só a transmissão de ressonância das duas, porque eu coloquei a ressonância em elo nesta posição. Se eu tirar a bobina de posição, eu vou tirar, olha lá, tá 4.84, eu vou dar uma mexidinha nessa, vocês vão ver que muda a tensão. Ó, tá vendo que tá diminuindo a amplitude? Aqui, ó, 4.12. Parou de funcionar? Não, ó, continuou funcionando, mesma coisa. Certo? Eu só não posso encostar as duas ao mesmo, bem em cima da outra, porque o que eu estou fazendo aqui? Chegou um ponto que a hora começou a cair. O máximo é aqui, ó, baseado na frequência que eu tô, tá? Ó, ele altera, mas tá vendo que é menor, ou seja, a sensibilidade fica menor. Então, o certo é se você deixar ele numa posição média. É claro que se você tiver um osciloscópio, eu posso deixar aqui e alterar a frequência aqui, viu, gente? Ó, tá vendo que se eu alterar a frequência aqui, altera as tensões? Então, por exemplo, eu vou pôr a moedinha lá, ó, mesmo assim, tá pegando longe, mesma coisa. O alicatão, olha lá. Isso, eu estou demonstrando isso aqui, gente, em escala de 10 milivolts. Mas essa escala pode ser ampliada para baixo e você vê isso. Vamos pegar um alumínio? Vamos fazer uma experiência com alumínio. Quer ver? Eu vou contar um segredinho que ninguém sabe aí, ou muita gente não sabe. Olha a tensão, presta atenção na tensão que está lá. Eu vou pôr um ferro. Tá vendo que está descendo a tensão? Desceu. Um material não metal, não ferro. A tensão subiu. Isso, gente, é o discriminador. Ou seja, o que é o discriminador? É a diferença que ele pode detectar por fase, entendeu? Mas aí, por fase, o que seria a fase? A fase de ser o positivo ou negativo. Ou seja, eu tenho mais tensão, eu estou detectando um objeto não metal, não ferro, não ferroso. Olha, eu tenho uma tensão para baixo, eu tenho o material ferroso, ó. Então, baseado, isso aqui, gente, é base para quem gosta de criar equipamentos ou na área de detectorismo aí,
dá para criar uma coisa extremamente sensível. E outra coisa, não sai da frequência. Sabe esses problemas que a maioria do pessoal tem, de osciladores aí, que expõe o 555, ele tem que ficar ali no botãozinho ajustando? Ele tem que fazer ajustando ali, o sinalzinho, né? Por quê? Porque o oscilador local, que é o que oscila a bobina, ele é oscilador livre, que chama, ou seja, ele depende da capacidade dos capacitores, né, serem muito perfeitos, e com a temperatura esses capacitores vão alterando essa capacitância. Então, alterando a capacitância, altera a ressonância da bobina. Então, alterando a ressonância, aí o detector da pessoa começa a apitar sozinho, aumenta o apito, diminui. Então, o cara tem que ficar ali regulando. Do jeito que está aqui, não, a bobina não sai da frequência. Você pode notar que não vai dar para ver aqui. Mas, por exemplo, eu vou chegar perto, vou mostrar uma coisa para vocês verem. Então, vocês já viram o que é uma coisa com discriminador e uma coisa sem discriminador. Agora, quer ver? Ó, olha lá que está 83 kHz, certo? Eu vou pôr uma moeda. Tá vendo que alterou a tensão e não altera a frequência? O cara não precisa ficar ali, feito louco, ali, ajustando o potenciômetro. Olha aqui, ó. Não altera, você só altera a amplitude. Tá vendo que a frequência não muda? Aí, é claro, você pode fazer Deixa eu... Para quem nunca viu a minha cara, né? Tá aqui, sou eu. Bom, eu sou o Romildo do canal 123 Física 1, tá? Quem chegou aí agora, eu faço bastante vídeo relacionado a loterias, coisa e tal. Então, tá aqui. O que você faz, no caso, queria ficar numa posição que clareasse aqui, mas tá difícil. O que é o discriminador? O que discrimina um material de ferroso e não ferroso? Ele altera, neste caso, a amplitude do sinal. Ou seja, ele transfere no ato de alterar a outra bobina, não a que está oscilando. Alterar essa indutância, esse elo que está acontecendo, ele altera a amplitude quando o material é não ferroso e desce a amplitude, ou seja, ele desce a voltagem quando ele é ferroso. Gente, e o discriminador é isso, certo? Agora, claro que você pode fazer por comparador de tensão. Você faz um comparador muito sensível. Você pode... Porque essa moedinha está detectando a 15 centímetros, 10. Mas, por exemplo, isso nós estamos na escala que nós estamos visualizando a 10 milivolt, que é o último dígito que está ali, certo? Porque tem o 4, o 4 é volt, o 100 é 100 milivolt, o 7, 70 milivolt, certo? Então você tem uma escala aqui de 10 em 10 que está caindo. Agora, só que ele até cair de 7 para 6, um exemplo, ele tem 10 milivolts, ele tem uma escala de 10 ali. Se ele alterar um só, certo? Esse 1 milivolt, o osciloscópio não vai detectar aqui, entendeu? Ele detecta, sim, dá para me detectar ele assim, em forma de ondas, ele consigo ver essa diferencinha, certo? Mas no circuito operacional, se você adicionar aqui um circuito operacional, ele consegue detectar 1 milivolt, entendeu? Olha, os que eu mais conheço, os mais sensíveis assim de comparação, tem o LF 357, pode ser também, porque ele tem uns FET na entrada dos comparadores, tá? Ele tem dois FETs ali. O CA3140 também, e tem uma vantagem, o CA3140, para quem não sabe, os comparadores tem uns que ele funciona só com DC, ou seja, com tensão só negativa e positiva. E tem alguns que para funcionar perfeito tem que funcionar com um sistema assimétrico, uma tensão que seja 0 mais 10 volts, um exemplo, menos 10, ou mais 5, menos 5. Uma tensão simétrica. E, por exemplo, o LF, no caso, que é mais corriqueiro o pessoal usar, usa o LF. É por isso que tem tensões lá simétricas, entendeu? Para que ele forme a onda
que sobe e desce, ou seja, para formar a onda dos picos positivos e negativos. Nesse caso, você não precisa do pico negativo e positivo, você tem só uma amplitude que só sobe. Ou você pode pôr uma referência baixa, que baixou daquilo, ele apita ou faz qualquer coisa, passou daquilo, ele é outra coisa. Simplesmente é isso. O detectores em si, basicamente é isso aqui. O que diferencia é alguns tipos, o pessoal, ou seja, não, é por detector de fase, por diferença de indutância, ou é por... Tem vários jeitos de fazer, mas o princípio é o mesmo, tá, gente? É a alteração da indutância da bobina, entendeu? Ou seja, ela, ao alterar a indutância da bobina, que é esse efeito, esse elo aqui de ressonância, aquela indutância que está ali, na presença do material ferroso ou não, quando ela dá uma pequena alterada naquela indutância, o osciladorzinho que está fazendo ela oscilar, ele muda ela de frequência, entendeu? Ou seja, ele dá uma mudança de frequência. Essa mudança de frequência faz que... Aí fica meio complexo para explicar, porque tem vários tipos, tá? Ou seja, o básico é isso aqui, gente, tá? Aqui vocês viram simplesmente duas bobinas ressonantes. Claro, é um circuito LC, eu fiz 2 vídeos com circuito LC ressonante. É 2 circuitos ressonantes que você coloca eles próximo, né, para não anular um ou outro. Ele já fica um circuito discriminador, entendeu? E a bobina não sai da frequência, não precisa ficar ali, ó. Entendeu? Por quê? Essas bobinas de oscilador livre, por que ele fica gritando sozinho, dali a pouco ele começa acelerando sozinho? Ele acelera sozinho porque ele está dando diferença de temperatura nos capacitores, ele está alterando a indutância do sistema. Alterando, ele altera o sistema oscilador dele, que é o que está oscilando a própria bobina. Ele altera as comparações que ele está tendo ali, que pode ser por pulso, porque tem bobinas que levam um pulso, e quando tem o recuo do pulso, bom, para quem não sabe, a bobina é que nem fosse um capacitor, viu, gente? Se você alimentar ela, na hora que você tira, ela tem um recuo da energia, ou seja, ela volta, tá? Então, por exemplo, tem algum que é por pulso, que dá um pulso elétrico na bobina e espera o recuo desse pulso para ver a alteração dele. Entendeu? Então tem por pulso, tem por alteração de frequência e assim vai, várias ideias, tá, gente? Então basicamente é isso. O vídeo ficou extremamente longo, mas tá aí uma última mostradinha. Uma mostradinha. E galera, vê se dá um gostei no canal, tal, porque normalmente ninguém fala essas coisas. O pessoal vai querer vender para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos brincar aqui, ó. O que tem aqui, gente? Tem um oscilador, que nada mais é, gente. O oscilador, você compra um oscilador hoje por R$50, tá? Ou menos, acho que uns R$15. Tá ligado aqui nessa bobina. Aqui não tá ligado, só um circuito ressonante, que é o capacitor, vai direto pro osciloscópio. O que ele está medindo lá? Ele está medindo a frequência da bobina gerada, certo? Mas como eles estão ali alinhadinhos, qualquer alteração que tiver que alterar, ou seja, a presença que está livre aqui, essa situação livre, no caso eu pego uma moeda e venho e chego perto, eu já estou alterando a tensão, a amplitude. Se vocês olharem pela onda do osciloscópio, dá para... Eu acho que vai dar para vocês ver melhor assim com a onda grandona. Olha aqui, ó. Olha a deflexão aqui, ó, que vai dando, ó. Tá vendo? Ó. Material ferroso. Certo? Material não ferroso. Tá vendo que tá subindo, ó? Opa. Vou tirar. Ó, subiu. Subiu. Claro que tudo tem um limite, tá? Agora, esses limites você determina também pelas distâncias aqui da bobina, o formato dela, a experiência de quantos kHz você vai fazer.
tá? Por exemplo, você faz uma experiência com 50 kHz ressonante, com 10, com 5, ou seja, se você chega aí, por exemplo, olha, eu quero só que detecta tenha mais sensibilidade em cima do alumínio, em cima do ouro, em cima de alguma coisa. Então você vai ter que fazer uma experiência de o que aquele material ele altera mais esse elo que está tendo aqui. Ah, eu quero um pedacinho de ouro. Então, se eu tivesse um pedaço de ouro aqui, eu colocava aqui, eu ia achar qual que é a frequência certinho que mais tem atenuação lá na tensão. Ou seja, então você não precisa de uma coisa muito complexa, tá? Assim, ó. Claro que depois de montado ele fica cheio de pecinha e tal, mas basicamente, gente, aqui, ó, não tem peça nenhuma, tá? É só duas bobinas só. Tá feito. Um detector aqui e bem sensível, viu? Uma bobina dessa que pega uma moedinha, olha, uma moedinha a distância de 10 centímetros sem amplificador nenhum, entendeu? Então tá aí, gente. Galera, obrigado a todos. Se puder, se inscreve no canal. Espero aí que tem uns haterzinhos aí que adoram dar um não gostei no canal, mas não gostei no canal aí. Eu sei que às vezes faço vídeos de loteria e o pessoal às vezes não gosta. E então, mesmo que não gostei, não precisa dar não gostei no canal, tá bom? Ajuda o canal para poder transferir conhecimento para você. Isso daqui, com certeza ninguém falou, tá bom? E é uma coisa extremamente simples. Você faz simplesmente um detector muito sensível, com um simples geradorzinho de frequência, certo? E um multímetro. Pronto, já virou um detector de metais. E bem sensível, tá? Claro que tudo depende da escala do teu multímetro. Se a escala for bem larga, ele vai detectar muito mais, entendeu? Aqui é estreito. Eu estou pegando 10 em 10 mV. Então, dentro desse 10 mV tem uma escala grande ali dentro, entendeu? Então, valeu, gente. O vídeo já ficou muito longo. Obrigado a todos aí. Tchau.